Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu nunca trouxe aqui em nenhum vídeo, em nenhuma live, em nenhuma postagem do Instagram. É sobre a culpa do sobrevivente. Mas antes de começarmos a conversar, eu quero te sugerir que você se inscreva no canal. Clique aqui embaixo em inscrever, é gratuito, e a sua inscrição no canal fortalece o canal e ajuda o YouTube a distribuir o conteúdo para mais pessoas, tá? Então, antes de continuar, clica aqui no inscrever. Então, a culpa do sobrevivente. Entenda o trauma que fica para quem sobreviveu, para quem ficou. Se você mora aqui em Juiz de Fora ou aqui em regiões próximas da Zona da Mata, sabe que nós passamos nos últimos dias, nos últimos 30 dias, por uma tragédia sem precedentes aqui com as chuvas fortes que nós recebemos aqui em fevereiro, já fez 30 dias, ontem fez 30 dias. Então nós tivemos muitas mortes, nós tivemos muita enchente, alagamento, deslizamento de barrancos, e muitas pessoas, além de perder seus entes queridos, perderam bens materiais, perderam casas, perderam tudo e estão tendo que começar tudo do zero, né? Então, esses últimos dias têm sido dias de muita tensão, de muita tristeza para nós que moramos nessas cidades que foram atingidas por essa tragédia. Então, as pessoas estão tentando voltar à sua rotina, tentando voltar a trabalhar, a cuidar da casa, a cuidar da família, retomar a vida, né? Mas muitas estão carregando um sentimento difícil de explicar, um sentimento pesado. Tem muita gente lidando com a perda e com a reconstrução da sua vida, e, por outro lado, tem muita gente lidando com a culpa por ter sobrevivido e estar bem. E aí, quando a pessoa está nessa posição de se sentir culpada por ter sobrevivido e estar bem, surgem em sua mente muitas perguntas silenciosas e constrangedoras. Perguntas do tipo: por que algumas pessoas perderam tantas coisas? Perderam, às vezes, mais de uma pessoa da família. Teve famílias aqui que perdeu 14 pessoas na mesma família. Por que algumas pessoas perderam tanto? E por que outros seguiram aparentemente intactos? Outra pergunta: por que comigo não aconteceu nada? O que aconteceu com meu vizinho, com meu parente, com meu conhecido, ou até com desconhecidos que eu vejo no noticiário, mas comigo não aconteceu nada? Então, esse sentimento, ele tem um nome. Dentro da psicologia, esse sentimento é chamado de culpa do sobrevivente, ou síndrome do sobrevivente. O que é isso? É um fenômeno psicológico que ocorre quando alguém atravessa uma tragédia, uma perda coletiva, um evento catastrófico, traumático, mas essa pessoa não foi diretamente atingida. E a sua mente fica procurando explicações lógicas para algo que ela pensa assim, que não foi justo, que umas são atingidas, umas pessoas são atingidas e outras pessoas não. Então, gente, a pessoa, nessa condição, ela se sente culpada por ter sobrevivido à tragédia que foi fatal para muitas pessoas, enquanto outros faleceram e tiveram tantas perdas. Perdas que vão aí ter repercussão, ter consequência na vida das famílias, não digo nem por dias e por meses, mas ainda vão ter repercussão por muitos anos na vida de muitas famílias. Então, esse sentimento da culpa do sobrevivente é muito comum quando acontecem desastres de grandes proporções, coletivos, quando acontecem guerras, quando acontecem tragédias naturais, como foi o nosso caso aqui de chuva, enchente, desabamento, mas também outras tragédias, como a gente vê em outros países, terremotos, furacões, etc. Acontece também quando há acidentes rodoviários em que morrem muitas pessoas, acidentes ferroviários, aéreos, marítimos, quando ocorrem naufrágios, quando ocorrem incêndios, quando ocorrem também ataques terroristas, quando nós passamos por uma pandemia, como foi o nosso caso aí há 6, 5 anos atrás, quando numa empresa, por exemplo, ocorrem demissões em massa. Aí muitos são demitidos, aí aqueles que não foram demitidos, às vezes ficam com essa culpa de não ter sido atingido pela demissão em massa. E como se manifesta a culpa do sobrevivente? Ela se manifesta através de uma angústia intensa, através de sensação de medo e de pavor. Muitas pessoas têm
verdadeiro pânico, né? Agora, principalmente aqui na nossa região, na questão das chuvas, eu andei conversando com as pessoas que quando começa a fechar o tempo e trovejar e dar relâmpago, a pessoa já entra num modo de pânico, já entra numa crise de ansiedade porque está aflita com o que pode acontecer. Então, a pessoa que está nessa condição tem muitos pensamentos de que ela deveria ter morrido no lugar do parente, no lugar do vizinho, no lugar das outras pessoas. E esse quadro traz muitos sintomas depressivos que são enquadrados, que são semelhantes ao que acontece no transtorno do estresse pós-traumático. E esse quadro todo de angústia, de depressão, de sensação de medo, pode afetar as atividades cotidianas da pessoa. Foi o Dr. William Nederland que introduziu esse termo, culpa do sobrevivente, na década de 1960, em algum momento da década de 60. Ele fez um estudo para descrever o sentimento de culpa que muitos sobreviventes do Holocausto sentiram por terem sobrevivido em vez dos seus entes queridos. Então, a experiência dessa culpa, a forma como essa culpa do sobrevivente se manifesta, vai depender muito do perfil psicológico da pessoa. É lógico que não são todas as pessoas que vão ter essa manifestação da culpa do sobrevivente. Depende da circunstância, depende da individualidade, depende do quadro psicológico, do perfil psicológico da pessoa. E mesmo depois do Dr. William Nederland ter feito esse estudo, outros terapeutas também reconheceram sinais e sintomas, reconheceram em seus pacientes sinais e sintomas semelhantes a esse ocorrido aos sobreviventes do Holocausto. Reconheceram esses sintomas em pessoas que passaram por situações traumáticas e viram que havia semelhança com os sintomas vividos pelos sobreviventes do Holocausto. E mais tarde, algumas variantes dessa culpa do sobrevivente foi encontrada também em equipes de resgate. Muitas equipes de resgate, muito pessoal da emergência, médicos, bombeiros, policiais, até voluntários, muitas vezes ficam com aquelas cenas da tragédia na cabeça e ficam se culpando porque às vezes eles sentem, pensam, interpretam que não conseguiram fazer muito para ajudar aquelas pessoas que estavam em perigo, não conseguiram resgatar todos que precisavam ser resgatados, se sentem impotentes diante da grandeza da tragédia e às vezes são acometidos por essa culpa do sobrevivente. E também encontraram essa culpa do sobrevivente entre terapeutas. Os terapeutas, muitas vezes também, diante de uma tragédia coletiva, de uma tragédia grandiosa dessa, podem sentir culpa diante do sofrimento dos seus pacientes. Mas eu quero esclarecer o seguinte, no manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, a culpa do sobrevivente não aparece lá como um diagnóstico específico, isso não é um transtorno mental, mas isso é colocado como um sintoma significativo que está dentro do transtorno do estresse pós-traumático, tá? Também não é toda pessoa que tem o estresse pós-traumático que vai ter a culpa do sobrevivente. O estresse pós-traumático pode se manifestar de várias formas, com vários sinais e sintomas, e um dos sinais é a culpa do sobrevivente. Então, a perda de um ente querido devido a um evento traumático está intimamente relacionada a sentimentos intensos de angústia e ansiedade e depressão que caracterizam o transtorno do estresse pós-traumático. Inclusive, podem aparecer até pensamentos suicidas nas pessoas que estão carregando esse peso da culpa do sobrevivente. O psicólogo do Reino Unido, chamado Stephen Joseph, da Universidade de Warwick, estudou a reação emocional dos sobreviventes de um naufrágio que houve na Bélgica em 1987. Foi o naufrágio do navio MS Herald of Free Enterprise. Então, esse navio estava com 459 passageiros e desses 459 morreram 193 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Então, os seus estudos focaram naqueles que sobreviveram. E o estudo dele mostrou que 60% daquelas pessoas que sobreviveram sofriam com a culpa do sobrevivente. E em seus estudos ele identificou 3 tipos de culpa.
Primeiro, a culpa por ter sobrevivido enquanto os outros morreram. Segundo, a culpa pelas coisas que a pessoa deixou de fazer, os projetos e os planos que foram por água abaixo em decorrência do naufrágio. E terceiro, a culpa pelo que fizeram, como, por exemplo, passar na frente dos outros para se salvar, empurrar as pessoas para conseguir um bote, conseguir um salva-vida, coisas que a pessoa faz assim no impulso, no instinto de sobrevivência, depois que passa a pessoa se sente culpada por ter feito dessa maneira. Então, essas pessoas que estão nesse quadro da culpa do sobrevivente, geralmente, elas querem evitar de pensar na catástrofe e se culpam, porque o pensar na catástrofe vai potencializar a culpa que elas sentem pela morte de outras pessoas, inclusive pela morte daquelas pessoas que morreram enquanto resgatavam o sobrevivente. Há casos, né, a gente vê isso nos casos de resgate, que às vezes um bombeiro, ele morre ao estar em serviço, estando ali na ação de resgatar alguém, acaba acontecendo, ele se envolvendo na tragédia e falecendo também. E muitas vezes o sobrevivente tenta salvar alguém durante a tragédia, tenta acolher alguém, tenta salvar, tenta tirar alguém do furacão, da enchente, do desabamento, e não consegue. Então, isso traz uma culpa muito grande por ele ter conseguido se salvar e a outra pessoa não. Então, quais são os principais sinais da culpa do sobrevivente? Primeiro é a autoculpabilização. É aquele sentimento que a pessoa tem de que poderia ter feito mais para salvar os outros, poderia ter ajudado mais e que a sua sobrevivência é injusta. Então, ela sente culpa por voltar à rotina, por voltar a trabalhar, a cuidar da família, a estudar, a se divertir, a fazer a vida normal seguir, né? E desfrutar de vivências que os falecidos não poderão mais desfrutar. O segundo sinal da culpa do sobrevivente são os pensamentos intrusivos. É aquela lembrança constante do evento, dos falecidos, a memória, a visão, a cena do que aconteceu volta constantemente na mente da pessoa e ela involuntariamente fica revivendo o evento traumático. Outro sinal que pode acontecer da culpa do sobrevivente são os sintomas físicos, como, por exemplo, insônia, alterações no apetite, dores de cabeça, taquicardia, suor frio, etc. São vários tipos de sintomas físicos. E qual é o contexto em que ocorrem esses sinais? Sempre isso ocorre depois da perda de entes queridos. Pode ocorrer também após a perda de um ente querido que morreu por uma doença grave, como o câncer, por exemplo, ou alguém que morreu de repente, não estava doente, mas morreu de repente, e de uma noite para o dia. Pode acontecer também em casos da pandemia, né, que muitas pessoas faleceram, muitas pessoas perderam a vida e muitos sobreviveram. Então, quem sobrevive pode ficar com essa culpa de ter sobrevivido. E após todo tipo de tragédias que eu citei aí atrás para vocês. E esse fenômeno, minha gente, ele pode ser individual e pode ser coletivo também. Isso pode afetar toda uma população, toda uma comunidade. E você me pergunta, como lidar então com a culpa do sobrevivente? Nós temos aqui algumas estratégias para lidar com a situação. Primeiro é o reenquadramento cognitivo. É a pessoa entender e aceitar que a sobrevivência, o fato dela ter sobrevivido, não é uma falha moral. E que a sorte, por ela ter sobrevivido, é uma coisa, um fenômeno aleatório. A gente não tem domínio sobre essa questão, né? De uns morrerem e outros não. E a segunda estratégia, ações positivas que a pessoa que tem a culpa do sobrevivente pode realizar. Participar de rituais de despedida, velórios, cerimônias religiosas, homenagens, ou entrar num trabalho voluntário, como aconteceu aqui na nossa cidade, após a tragédia, muitos voluntários se prontificaram para ajudar a limpar as ruas, a recolher donativos para as pessoas. Isso pode honrar a memória daqueles que se foram e pode ressignificar a experiência trágica. Outra estratégia para lidar com a situação é o autocuidado. Praticar atividades relaxantes, como yoga, caminhadas, meditação, oração, escutar música de boa qualidade ou fazer hobbies que possam aliviar o seu estresse. E a última estratégia que eu coloco aqui, a quarta estratégia, é buscar a ajuda de um profissional de saúde mental para tratar o trauma, porque essa culpa do sobrevivente é um sinal de que houve um trauma, houve uma ferida emocional.
Se você ou alguém que você conhece está passando por essa situação, por esse fenômeno psicológico da culpa do sobrevivente, saiba que a psicoterapia é o caminho mais recomendado para um bom tratamento, para sair dessa situação. E é importante lembrar que você sentir alívio por estar segura, por ter sobrevivido, por estar bem e estável, não é egoísmo, não é falta de empatia. Isso é um traço humano e não diminui a dor que se sente pela morte e perda das outras pessoas. Você não precisa sofrer para provar que se importa. Você não precisa estar no fundo do poço para mostrar para as outras pessoas que se importa. Os sentimentos, eles são muito subjetivos, tá? Então, voltar aos poucos à rotina faz bem, faz parte do processo de reconstrução, é saudável. Porque, olha só, se você volta à rotina, se você não foi atingido, se você está de pé, você pode se tornar rede de apoio, você pode se tornar acolhimento, presença e cuidado para aqueles que estão ainda tentando se levantar depois desse caos, depois dessa tragédia toda. Ok? Deixe seu comentário sobre essa experiência aqui embaixo.